Muita gente ainda pensa que o instinto materno é exclusivamente feminino e associado à gravidez, ao parto. Mas os cientistas conseguiram provar que isso é apenas um mito. Hoje, na coluna Traduzindo a Ciência, o neurocientista Steve Hahn, que está aqui no nosso estúdio, vai nos explicar como os pesquisadores chegaram a essa conclusão. Tudo bem, Steve? Boa tarde. Olha só, coisa curiosa. Quando nós estávamos preparando esse material, para mostrar agora essa reportagem, as nossas ilustradoras da editoria de arte, todas mães, né, ficaram bem surpresas, chegaram até a protestar. O que é isso? Quer dizer que os homens têm instinto materno? Não, as mulheres é que têm. Então agora é com você. Pois é, tem e pode desenvolver ainda mais instinto materno. É um senso comum, quase uma prerrogativa cultural que as mulheres têm que cuidar dos filhos. Só que a sociedade está evoluindo e você tem hoje em dia vários exemplos de homens cuidando dos filhos. A pergunta que os pesquisadores de Israel fizeram é se esse instinto materno é exclusivamente feminino. O que eles fizeram? Primeiro, eles resolveram comparar o cérebro de 3 grupos de pessoas. Mulheres, que eram consideradas as primeiras cuidadoras dos filhos, os seus maridos, pais, que não eram pais omissos, eram pais participantes. E tentaram analisar também o cérebro desses pais que tinham a mulher na relação, cuidando os dois dos filhos. E um terceiro grupo de pessoas que eram homens considerados cuidadores. A gente vai ver na próxima, Renato, exatamente esse, que é justamente o homem onde não tem a figura da mulher. E esse homem, ele é considerado o principal cuidador das crianças ou da criança. Então, eles se perguntaram, o artigo foi publicado na revista da Academia Norte-Americana de Ciências, e a primeira coisa que eles tentaram se perguntar era como é que acontecia a tal sintonia entre pais e filhos, comparando essas 3 situações. Vamos ver no próximo. Vamos olhar aqui primeiro as mães, tá? Isso aqui seria o grau de sintonia, grau de preocupação, de vigilância com os filhos. Isso aqui é o grau, um grau arbitrário que foi definido para as mulheres. Os pais, quando tem a mulher por perto, o grau de vigilância deles e de atenção, que a gente pode chamar aqui um pouquinho de instinto materno, é um pouquinho reduzido. Mas olha que interessante, quando não tem a esposa, quando não tem uma avó, quando não tem uma cuidadora, o pai, que é, nesse caso, terceiro exemplo aqui, o principal cuidador, ele apresenta um grau de sintonia pai-filho maior e equivalente ao que a gente vê na mulher. Uma coisa, a gente vê isso em termos de comportamento. Vamos ver o que acontece no cérebro desses 3 grupos de pessoas, que é o próximo que a gente vai ver. Isso. No caso da mulher, a gente pode definir, no caso da mãe, né, melhor dizendo, a gente pode definir um circuito cerebral maternal, onde se ativam várias áreas desse cérebro, incluindo essa aqui que a gente chama de amígdala. Essas áreas, quando estão ativadas, a mãe tem justamente aquele instinto maternal bem desenvolvido. Atenção, preocupação, vigilância com a criança. No caso do homem, que é o pai, que tem uma mãe próxima ajudando na criação, ele ativa outras áreas que são chamadas mais corticais, como essa área aqui que é uma área cortical desse cérebro, chamada STS. A questão é a seguinte, o que acontece quando o pai é o principal cuidador da criança? Ele ativa também essa área, quer dizer, então, só que a mãe não pode estar perto. Se a mãe estiver perto, ele não ativa essa área. Só que o mais legal a gente vai ver no próximo. Essa ativação dessa área chamada de área do instinto maternal ou materno, ele aumenta com o tempo que o pai é exposto ao filho, com o tempo que ele fica em contato com o filho, desde que a mãe não esteja próxima a eles. Eu pensei que o instinto você nascesse com ele, quer dizer então que o homem pode desenvolver o instinto materno, então? Exatamente, a ideia é que você tenha esse instinto, ele vai depender do tempo e da qualidade do investimento de tempo que você tem, seja homem ou mulher, com o seu filho. E aqui ele aumenta, olha só. Isso aqui é o tempo em horas que o pai se relacionou com a criança na ausência da mãe. 8, 18, 28, 38, 48, 58 e aí vai. Você vê que aumenta o tempo que com esse tempo aumenta essa ativação da área cerebral do instinto materno. Tem aquela história da mulher dizer, olha, você não entende, não sabe educar, não sabe cuidar de criança. Não é verdade, tem que deixar as crianças um pouquinho com o homem também, para que ele desenvolva isso e tenha, pode-se dizer, uma família equilibrada. São 2 coisas importantes aí do que você está falando. A primeira é justamente faz bem para o casal, faz bem para a criança, faz bem para o homem, muda o cérebro dele quando ele tem esse período de contato com os filhos. E é bom, inclusive, para a mãe. A mãe libera mais ocitocina, mais prolactina, se existe esse investimento paterno na relação. E outra coisa também é aquele mito de que talvez casais gays, homoafetivos, não teriam um cuidado muito grande com os filhos. Não tem nenhum fundamento para isso. Justamente o estudo mostra o contrário. Independente de você ser homem ou mulher, você pode ter esse instinto materno desenvolvido. Você só precisa de tempo para
de contato com seus filhos. Em resumo, isso pode acontecer em qualquer idade. Estamos vendo aí nessa imagem, dessa sequência de imagens que você separou, e a produção também te ajudou nisso, quer dizer, que são crianças pequenininhas, bebês de 2 anos, 3 anos, não importa. Importa é o grau de relação dos pais, homens e mulheres, com os filhos. É o grau de relação, o grau de sintonia que se desenvolve quanto mais tempo você está com seu filho e altera o seu cérebro. Então você começa a ter uma percepção e um cuidado com seu filho por conta da ativação dessa área do instinto materno, que envolve a amígdala, quanto mais tempo você está lá. Se a esposa está do lado, se a mãe está do lado, se a avó, que acaba muitas vezes exercendo o papel de mãe, está do lado, você ativa outras áreas que têm mais a ver, por exemplo, com a questão do aprendizado. Você tenta ler o que teu filho está querendo. Mas se você ativa o instinto materno, você não precisa ler, você já sente. É isso que a mãe faz e que isso que pode ser desenvolvido no pai também. Ou seja, geração é algo incrível, mas também é fundamental o amor que você desenvolve no decorrer da vida pelos seus filhos. É isso também que você está dizendo, né? Quer dizer, é o que você chama de instinto, é essa possibilidade de envolvimento de pais com filhos. Exatamente, isso acaba se representando na própria alteração do cérebro, na própria ativação de áreas específicas desse cérebro que desenvolve o que a gente chama de instinto materno. Muito interessante. Esteves, muito obrigado. Toda sexta-feira você volta aqui sempre com um assunto. Então, até a próxima sexta. Até logo. Até a próxima. Até logo.